Você já parou para pensar em como algo tão simples quanto andar se tornou um desafio? Já sentiu aquele receio silencioso ao levantar da cama, como se o chão tivesse se tornado um inimigo invisível? Quantas vezes você diminuiu o passo, não por escolha, mas por medo? Medo de cair. Medo de se machucar. Medo de que o próximo tombo seja o último aviso de que você está perdendo o controle sobre o próprio corpo. Nos fizeram acreditar que cair faz parte da idade. Que depois dos 60, 70, 80 anos, é normal tropeçar, cambalear, desacelerar. Mas e se isso não for verdade? E se o problema não for o tempo que passou, mas aquilo que você deixou de aprender sobre o seu corpo? Existe um truque, simples, prático, poderoso, que está ajudando milhares de idosos a recuperar o equilíbrio, evitar quedas e voltar a andar com confiança. Um gesto pequeno, mas com impacto imenso. Não é mágica. É ciência esquecida. É consciência corporal resgatada. E o mais impressionante, você pode começar agora, sem medicamentos, sem aparelhos caros, sem sair de casa. Só precisa escutar com atenção e permitir que a verdade que vai ouvir aqui quebre, de uma vez por todas, a ideia de que envelhecer significa enfraquecer. O que você vai descobrir neste vídeo pode ser a diferença entre viver com receio ou voltar a caminhar com segurança. Mas cuidado, essa mudança começa na mente. Porque, antes de tudo, é preciso desafiar aquilo que você foi condicionado a aceitar como normal. E aceitar essa mudança pode ser o primeiro passo, literal e simbólico, para recuperar algo que você talvez nem soubesse que havia perdido, o direito de andar com firmeza, sem medo. Há um instante em que o corpo começa a falar mais baixo, mas a alma escuta tudo. Não é o tropeço, nem o joelho que rende quando você levanta. É o silêncio que fica depois. O olhar que hesita antes do próximo passo. A pergunta muda. Será que ainda consigo? Aos poucos, o mundo encolhe. A casa parece maior do que é. O chão mais duro do que deveria. E os passos, menores. É sutil. Não dói como uma ferida aberta, mas corrói por dentro, como uma lembrança que não se quer lembrar. O tempo, esse escultor invisível, vai esculpindo não só rugas, mas também ausências, da segurança, da confiança, da firmeza de antes. Você talvez nunca tenha contado isso a ninguém, esse medo quase envergonhado de cair. E talvez nunca tenha percebido o quanto esse medo se tornou uma companhia. Está na maneira como você segura na borda da pia ao escovar os dentes. No cuidado exagerado ao sair do chuveiro. Na recusa em subir uma escada, mesmo que curta. Não é só uma questão de idade. É uma ferida de autonomia. Porque cair não é apenas bater o corpo. É bater contra uma verdade que ninguém quer enfrentar, a de que a liberdade pode escorregar por entre os dedos sem fazer barulho. Mas e se esse destino não for inevitável? E se essa curva descendente não for natural, mas construída? Por falas, crenças, condicionamentos. Por anos ouvindo que o corpo enfraquece, que o idoso precisa se cuidar, sempre no sentido de parar, de diminuir, de evitar. O que ninguém diz é que esse tipo de cuidado também pode ser prisão. Que a prevenção feita com medo gera mais medo. E o medo paralisa. O que paralisa, atrofia. E o que atrofia, cai. É um ciclo silencioso. E você pode estar preso nele há mais tempo do que imagina. Só que agora, algo em você começa a despertar. Uma parte que talvez estivesse dormindo, mas nunca morta. A parte que lembra como era caminhar sem pensar, sem medir, sem calcular. A parte que não aceita a narrativa do declínio como única verdade. Porque, no fundo, você sabe, o corpo sente o que a mente acredita. E a mente, por mais experiente que seja, ainda pode ser enganada, ou libertada. E é aí que começa a mudança. Não no músculo, mas na ideia. Não no andar, mas no porquê se anda. E tudo isso começa com algo tão simples, que assusta. Assusta porque desafia. Porque rompe com o conforto da resignação. Porque obriga a encarar o que foi deixado de lado em nome da prudência. Mas é nesse ponto que mora o poder. Um truque, sim, mas não um truque qualquer. Uma ferramenta que reconecta você ao próprio eixo. Que reposiciona o corpo no tempo, e o tempo dentro do corpo. Uma técnica quase esquecida, mas que tem devolvido firmeza a passos que antes tremiam. E que, daqui em diante, pode ser sua. Mas só se você estiver pronto para reaprender a caminhar, como quem se recusa a cair. Talvez você ainda se lembre da primeira queda. Não da queda em si, mas do que veio depois.
O silêncio constrangido. O olhar preocupado de alguém da família. A mão que tentou ajudar, e a raiva por precisar dela. Porque uma queda não é só um acidente. É uma ruptura invisível com uma identidade antiga. A pessoa que sempre caminhou sozinha, que decidiu o próprio ritmo, de repente passa a ser observada, cercada, supervisionada. Não com maldade, mas com pena. E a pena, mesmo quando disfarçada de cuidado, é uma faca que fere a alma em silêncio. E então, pouco a pouco, você começa a aceitar menos convites. A recusar passeios. A evitar ruas de calçada irregular. Começa a inventar desculpas. E o mais cruel é que ninguém percebe o que está acontecendo, porque nem você tem palavras para explicar. É como se o corpo tivesse entrado em luto por uma liberdade que ainda existe, mas que já não é mais tocada. E isso não se cura com remédio. Isso não se resolve com conselhos. Porque isso é mais profundo. É um pacto silencioso com o medo, selado em cada passo contido, em cada movimento calculado. Só que o corpo lembra. Ele carrega uma inteligência que não envelhece. Uma sabedoria que mora nos ossos, nas articulações, nos reflexos que só estão adormecidos. E quando você ativa essa memória, com o estímulo certo, com o gesto certo, ele responde. Ele agradece. Ele floresce. Não porque você voltou a ser jovem, mas porque você voltou a ser inteiro. E é aí que está a virada. Não se trata de voltar ao passado. Trata-se de honrar o presente com consciência. De ensinar o corpo a caminhar no tempo em que ele está, sem medo de cair. E o que você talvez ainda não saiba é que esse truque, esse movimento, essa prática simples, não exige força. Exige presença. Ele devolve ao corpo algo que foi tirado sem que você percebesse. O senso de eixo, a confiança na pisada, o entendimento silencioso de que o chão não é um inimigo, é um espelho. E quando você muda como pisa, muda como sente. Porque o corpo, quando se alinha, devolve à mente a paz que ela perdeu ao se afastar dele. E é nesse reencontro que nasce o equilíbrio verdadeiro, aquele que não depende da idade, mas da conexão entre intenção e movimento. Talvez você esteja se perguntando, por que ninguém me contou isso antes? E a resposta é simples e dolorosa. Porque vivemos em uma cultura que não acredita na potência do idoso, que prefere proteger do que despertar, que embala em algodão, quando deveria oferecer chão firme. E enquanto muitos aceitam essa ideia, poucos questionam. Você está questionando agora. Está sentindo o incômodo bom de quem começa a se lembrar de si. De quem percebe que há algo grande se movendo dentro, uma voz antiga, mas clara, dizendo, você ainda pode. Não é fácil admitir que se perdeu o domínio sobre o próprio corpo. Não porque ele não obedece mais, mas porque, em algum lugar do caminho, você deixou de confiar nele. Começou a andar como quem pede desculpas. Como quem pede licença ao espaço, ao tempo, às outras pessoas. E essa nova maneira de se mover, encurvada, contida, hesitante, vai moldando também o jeito de existir. O corpo não cai só quando tropeça, ele cai quando se encolhe, quando se cala, quando se torna menor do que é, só para caber na narrativa de que já não dá mais. Mas será que não dá mesmo? Ou será que você só esqueceu o que é caminhar com intenção? Porque a verdade, e talvez isso doa, é que o medo te ensinou mais do que qualquer especialista. Ele te treinou. Ele te condicionou. E agora, sem perceber, você anda mais olhando para o chão do que para a frente. Só que o equilíbrio não está no chão. Está no eixo. Está na forma como você habita o seu próprio corpo. Está no diálogo silencioso entre o pé que toca e o tronco que sustenta. E esse diálogo pode ser restaurado. Basta reaprender a escutar. É aqui que entra o tal truque. E não se engane. Apesar de simples, ele é poderoso porque quebra padrões. Ele obriga o cérebro a sair do piloto automático. Faz com que músculos esquecidos despertem, que articulações se alinhem, que a coluna encontre sua intenção original. Não é mágica, é reconexão. Você ativa o que estava inativo. Relembra o que foi apagado. Dá nome ao que sempre esteve aí, mas escondido sob camadas de medo, silêncio e conformismo. E ao fazer isso, você se transforma. Não em alguém mais forte, mas em alguém mais inteiro. Porque equilíbrio não é ausência de queda, é presença de consciência. E quando você ativa essa presença, algo dentro muda. O passo ganha propósito. O corpo ganha direção. E o medo, por mais que ainda esteja por perto, já não manda em tudo. Ele passa a ser uma voz no fundo, não o condutor da sua vida. E cada vez que você executa esse gesto, esse truque,
esse novo padrão, você escreve outra narrativa sobre si mesmo. Uma narrativa que diz: eu ainda tenho escolha. E nesse ponto da jornada, algo curioso acontece. Você começa a perceber que o corpo, mesmo envelhecido, ainda tem sede de movimento. Ainda quer se alinhar, se equilibrar, se firmar no mundo. Porque o corpo nunca desiste de você, mas espera que você volte a escolhê-lo. E é isso que este vídeo está te oferecendo, uma escolha. Não a promessa de que nunca mais irá cair, mas a verdade de que, se cair, cairá sabendo que estava andando de cabeça erguida, por decisão, e não por submissão. Talvez agora, enquanto escuta estas palavras, você esteja com vontade de testar, de levantar da cadeira, de tentar esse gesto, essa nova forma de pisar, de alinhar o corpo, de sentir o chão não como ameaça, mas como extensão de si. E isso é bom. Isso é raro. Porque vontade é o primeiro sinal de que algo foi despertado. Mas antes de qualquer movimento, preste atenção no que está surgindo aí dentro, essa inquietação que mistura esperança e medo, desejo e dúvida. É exatamente aí que mora a mudança real. Não no músculo, mas nesse ponto invisível onde a coragem começa a nascer de novo. Você talvez se lembre de como era ser jovem, mas não da juventude da idade, da juventude do gesto. De quando andar era apenas andar, e não um cálculo de riscos. De quando seu corpo era seu aliado, não uma ameaça disfarçada de cansaço. Essa sensação pode voltar. Não igual, não como antes, mas como agora. Como um novo pacto com a vida, com o equilíbrio, com o tempo. Porque este truque não é só uma técnica, ele é uma metáfora viva. Um símbolo. Um lembrete de que o corpo ainda pode aprender, ainda pode reagir, ainda pode te surpreender. E o mais bonito é que ninguém precisa ver. Não precisa apostar. Não precisa provar. Basta sentir. Porque essa transformação começa em silêncio, mas ecoa em tudo. Nos passos mais firmes. No olhar mais direto. No sono mais tranquilo. Nas decisões que voltam a ser tomadas sem o filtro do medo. Porque o corpo em equilíbrio não serve só para não cair, ele serve para sustentar uma vida que ainda pulsa com intensidade. Uma vida que se recusa a ser tratada como fim, quando ainda está em pleno meio. E talvez agora você esteja entendendo, não é sobre o truque em si. É sobre o que ele representa. Ele é o convite. A chave. A faísca. O corpo sabe o resto. Ele só precisa de permissão. E o que acontece depois, ninguém pode prever. Porque quando um idoso volta a caminhar com confiança, não é apenas ele que se transforma. É a casa. É a família. É a memória que ele deixa. É a dignidade que ele reconquista sem precisar levantar a voz, apenas o corpo. Então agora, não desvie. Não pause. Não adie. O que você verá a seguir pode parecer simples. E é. Mas por trás dessa simplicidade mora uma revolução. Uma verdade escondida à vista de todos. E quem for capaz de vê-la, jamais voltará a andar do mesmo jeito. Algumas verdades não gritam. Elas apenas aguardam o momento certo para serem reconhecidas. E talvez, ao longo desta jornada, você tenha sentido uma delas emergir, não como uma resposta, mas como um espelho. Porque aquilo que parecia ser só um truque para andar melhor revelou muito mais, um lembrete de que você não é o que o tempo tirou, mas o que escolhe preservar, despertar, cultivar. E há algo profundamente sagrado em alguém que, mesmo depois de tanto, ainda escolhe recomeçar pelo próprio passo. Perceba, a queda nunca foi o vilão. O verdadeiro perigo sempre esteve no esquecimento, da presença, da escuta, da coragem silenciosa de se mover mesmo quando o mundo espera que você pare. Cada passo consciente é um pequeno ato de resistência contra o invisível, contra as vozes que, disfarçadas de cuidado, pedem que você desista devagar. Mas agora você sabe, há uma força que não depende da juventude, porque nasce do entendimento, e o entendimento é uma forma de eternidade. E se hoje algo se mexeu dentro de você, ainda que sutil, ainda que sem nome, confie. Isso é vida querendo voltar. É corpo querendo ser honrado. É história pedindo continuidade. Porque ninguém envelhece de verdade enquanto ainda se move com intenção. O gesto mais simples, quando feito com consciência, tem o poder de reescrever uma biografia inteira. E, às vezes, tudo o que falta para mudar um destino é um passo que começa de outro jeito. Então agora, se este vídeo tocou algo em você, deixe esse sentimento se mover. Curta, comente, compartilhe. Mas acima de tudo, inscreva-se, não apenas no canal,
mas neste pacto silencioso com sua própria presença. Porque há milhares de outros corações como o seu esperando por uma faísca. E talvez, sem perceber, você seja a luz que acende o caminho de alguém. Às vezes, o equilíbrio não volta com um tratamento, ele volta com um gesto. E esse gesto pode começar agora,